Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Não sei a hora que você vai ver este vídeo aula EBD no celular. Está começando. E sem mais delonga, a nossa oração hoje está no Salmo 27, que diz: o Senhor é a minha luz, é a minha salvação. Quem será capaz de me assustar? O Senhor é o meu refúgio, de quem eu poderei ter medo? Quando os homens perversos vêm me atacar, eles, os meus adversários, os meus inimigos, eles é que tropeçam e caem. Sim, mesmo que eu seja atacado por um grande exército, não ficarei com medo. Mesmo que eu esteja no meio de uma batalha, confiarei no meu Deus e ficarei em paz. Aleluia! Então hoje nós vamos dar continuidade, Dar continuidade em nosso progresso, sobre entender a igreja de Cristo, Então, falamos durante a semana, começamos, lá na mensagem que Jesus deu aos apóstolos, Falamos sobre a igreja primitiva, depois falamos sobre os pais da igreja, que são os sucessores dos apóstolos, e na próxima semana vamos estar dando continuidade, entrando assim nos anos 300 depois de Cristo, falando sobre alguma coisa sobre a Idade Média. Entendeu, amigo? Presta atenção. Mas hoje vamos nos prender, Falar de uma realidade de hoje. Qual o evangelho que você está falando, está pregando, está entendendo? Menino? Presta atenção. Então, mais uma vez, eu venho pedir, humildemente, que venha compartilhar os nossos vídeos, venha comentar em nossos vídeos para poder, assim, ir a mais pessoas, Presta atenção, hein? Porque a palavra de Deus não podemos reter para nós mesmos, Ele falou, ide e falai, não é verdade? Presta atenção. Então, nesta comunhão, nesta manhã, vamos repartir. Se inscreva, deixe seu like. Então vamos, sem mais delonga, começar no que nós terminamos, na última aula, Nossos vídeos é vídeo aula, não é vídeo pregação, mas é vídeo aula. E nós entendemos a hermenêutica, A forma de interpretação, do autor, não é verdade? Presta atenção, hein? Desse jeito. Então terminamos em Romanos 1, Que fala aqui a partir do versículo 16, Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, Presta atenção. De todo aquele que crê. O versículo 17 diz assim, porque a justiça de Deus se revela o quê? No evangelho, Evangelho é o quê? Boa notícia, verdade? Boa notícia o quê? De salvação, de redenção, de libertação, não é verdade? Presta atenção. Então se revela no evangelho o quê? De fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, sabemos que pela palavra diz que os judeus ali naquele tempo, naquela cultura, para eles, não havia um justo sequer, Não havia um justo sequer, desde o tempo que foi dividido o reino, Nem no reino do sul e nem no reino do norte não havia um justo sequer. Mas Cristo, pela fé, justificou, alguns pela fé. Está em Romanos 5. É só vocês ir lá e ler todos os Romanos 5. Vai anotando, presta atenção. Então vamos começar a nossa reflexão neste dia, que diz: então nós declaramos, eu não me envergonho do evangelho, Mas qual evangelho que você não se envergonha? Faz uma pergunta para você mesmo.
e responda para você mesmo qual é o evangelho que você não se envergonha. Porque quando Paulo falou aqui, eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus, ele estava falando desse evangelho da fé. Esse evangelho, né? Esse evangelho que nós, de Hebreus 11:1, que nós não vemos, mas nós cremos, nós temos convicção, né? Presta atenção. Então, este é o evangelho de Paulo. Porque muitos pregam, né? Falam do evangelho de Paulo, que é a nossa realidade, mas prega o Jesus de Abraão, Isaque e Jacó, né? Andam, né, segundo o Jesus, né, carne, o Jesus de Abraão, Isaque e Jacó, que é o Jesus o que? Da promessa, né? Vejo muitos viverem falando ainda, né, que do Jesus da promessa, né? Porque ele vai prometer o que ele vai cumprir. O nosso verbo, na verdade, presta atenção, ele não vai, ele já fez, ele já consumou, né? Então há uma confusão teológica, né? Há uma confusão de entendimento e nós temos que compreender, porque temos que ter zelo, né? Pela pregação, né? E a pregação da fé. Então eu escrevi, eu não me envergonho do evangelho, mas qual evangelho? O do ressuscitado ou o dos costumes judaicos, né? Que nós vimos, né? Desde 2011, sou uma pesquisadora, né? De qual é o evangelho, né? Se você ler Gálatas 2 ali todo, você vai ver que há dois evangelhos, né? O evangelho daqueles que andou com Jesus, né? E, né, presta atenção, hein? E o evangelho de Paulo. Paulo não viu, não andou com Jesus. Então ele prega o evangelho, o que? Da fé. Não é verdade? Presta atenção, hein? Por que evangelho da fé, gente? O que quer dizer fé? Porque Paulo, ele viu o Jesus ressuscitado. Ele chegou, ele se encontrou, né? Não foi como Jesus que os apóstolos, né? Andou, não. Presta atenção. Que os apóstolos, mesmo depois da cruz, né, esteve ali com Jesus, mas muitos não acreditavam, né? Pedro mesmo disse, é fantasma. Mas Saulo, né, que era perseguidor daquela crença daquele povo, ele teve um encontro, né? Ele teve um encontro. Sem mais delonga, vou abrir aqui rapidamente, vocês vão anotando aí, né? Vocês anotem aí Atos dos Apóstolos, capítulo 22, do 6 ao 9, vou dizer assim, ó, quando Paulo estava falando ali, né? Quando Paulo estava apresentando a sua defesa, aqui tem do 6 ao 9, diz assim, ó, ele falando, ora, aconteceu que indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz. Olha, presta atenção, hein? Era o Jesus Cristo, mas é o glorificado. Porque ele prometeu que voltaria e voltou. Mas voltou e o povo não acreditou, né? Porque ele não voltou com aparência visível. Verdade? Presta atenção, hein? Lucas 17, a partir do versículo 20, explica isso, né? Presta atenção, hein? O historiador Lucas, né, relatou ali. Então, presta atenção. Ele disse, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra ouvindo uma voz que me dizia, Saulo, por que você me persegue, Paulo? Por que tu tá me perseguindo? Saulo, que voz é essa? Eu estou, né, tô perseguindo quem? Ele viu apenas uma luz. Né? Perguntei, quem és tu? Quem és tu? Presta atenção, quem és tu? Aí ele, ao que me respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Olha só, não era o filho do homem, não era o filho da carne, né? Do qual muitos até os dias de hoje servem. Mas é o glorificado
nós temos que prestar atenção. Tá entendendo o mistério? A luz, porque nós somos luz no mundo, porque somos ligados ao luzeiro. Entendeu, menino? Presta atenção. Então, presta atenção. O 9 diz assim, ó. Os que estavam comigo viram a luz. Não foi ele sozinho para dizer que ele estava demente, que ele estava louco, como muitos hoje. Se você falar de um mundo sobrenatural, vai falar que está louco, para não dar atenção, para se voltar à rotina da tradição de homens. Os que estavam comigo viram a luz, sem, presta atenção, sem, contudo, perceber o sentido da vida de quem falava comigo. Eles não perceberam, porque eles não tinham compreensão, mas hoje nós temos a compreensão do mundo espiritual. Não anotei, mas vocês anotem para depois ler Hebreus 5, a partir do versículo 11 ali, que fala... Já era para vocês estar entendendo esse mistério do oráculo de Deus, mas vocês querem só viver no leitinho. Entendeu? Presta atenção. Então não avançam. E é assim essa realidade. Que dizem que a base está lá na igreja, primitiva, do qual os apóstolos falou, daquele mundo, anunciava o mundo espiritual. O reino de Deus é o mundo espiritual. Mas de lá para cá, por isso que nós vamos ter uma caminhada, entendeu? Foram se apagando esse entendimento. Fala-se uma coisa, mas se pratica outra. Então, qual Jesus você entendeu? E qual Jesus você prega? Você anuncia, você evangeliza? O que sabemos, O que nós temos conhecimento é esse Jesus que você crê, que você prega. É aquele que é pelo conhecimento, que o tempo todo a Bíblia nos incita a ter o que? Conhecimento. Oséias 4:6 diz: o povo foi destruído porque faltou o conhecimento, porque a liderança o quê? Não lhes deu conhecimento. Presta atenção. João 8:32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muitos estão presos em religião e não conseguem enxergar. Até rimou. O que sabemos é o quê? É conhecimento real? Ou é costume, repetição das tradições, das culturas, das regras, dos ritos de um povo? Porque o que é isso que nós vemos hoje? Na verdade, fala-se da graça, mas se prega os ritos, as tradições do tempo do Filho do Homem. E nós pregamos o Cristo ressuscitado. Aleluia. Paulo pregou o quê? O ressuscitado, por conhecimento da fé. Nós lemos agora Atos 22, do 6 ao 9, Ele não andou com Jesus, mas ele conheceu o Jesus, O Jesus glorificado, o Jesus além do véu. Porque na cruz o quê? Na cruz o quê? Rasgou-se o véu, Na cruz rasgou-se o véu. O véu da origem carnal. A ninguém, 2 Coríntios, me parece, 5, versículos 16, fala: ninguém mais verei segundo a carne. Entendeu, menino? Presta atenção. Mas acontece que o homem não consegue assimilar, ou se assimila, não anda no que é aquilo que assimila. Entendeu? Que entende? Presta atenção. Porque nós vamos, nas aulas da semana, chegar ao entendimento do quando chegou o quê? O povo protestantes, que é o povo evangélico, o povo que protestou as coisas da Igreja Mãe Católica Apostólica Romana. Mas protestante, por que protestante? Protestante protesta.
né? Protesta aquilo que não está certo. Tanto é que vamos chegar ao entendimento lá, né? Como Martinho Lutero, lá em 1517, né? Nós vamos durante a semana falar sobre isso, né? Pelo livro de Romanos e Efésios, ele entendeu alguma coisa e ele protestou. E deu-se a uma outra forma ao evangelho, presta atenção, hein? Então pregam a Jesus o quê? Diante do véu, né? Se são protestantes, por que pregam o Jesus diante do véu, né? Temos que entender texto e contexto, porque texto sem o conhecimento do contexto é pretexto para a heresia, claro. Então temos que conhecer o Jesus diante do véu para se pregarmos Jesus, né? Da lei do véu. Aleluia. Entendeu? Presta atenção. Jesus diante do véu, por isto esperam, né, esses que pregam o Jesus, né, do véu, que para eles o véu não se rasgou, esse prega o quê? Eles se esperam o quê? Um fim com o Jesus visível, entendeu? O Jesus, filho do homem, eles estão esperando o Jesus o quê? Filho do homem, mas o filho do homem vem de uma vez por todos, num único sacrifício, né? A palavra nos diz, não é verdade? Presta atenção. Então, o historiador, né, que é Lucas, alcançou a razão da fé. Quem, né, que base da igreja primitiva não entenderam. Né? Quem prega hoje a graça, mas o que eles não entenderam? Porque a base é o Cristo ressuscitado. 1 Coríntios 3, versículo 10 e 11. Vocês anotem para ver lá. Porque são, né, futuristas. Por que são futuristas se Jesus falou está consumado? Aleluia. Ignorando a palavra de Deus, né? Ignoram. Se não havia um justo sequer, né? Mas foram por Cristo foram justificados. Romanos 5 e Romanos 8 diz, não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo, né? Presta atenção, não há, só vai a juízo quem está em condenação, aleluia. Entendeu? Presta atenção. Então vamos entender, né? Lucas 17, do versículo... Deixa eu ver aqui, rapidão. Lucas 17, que diz assim para nós, porque eles esperam Jesus visível, né? Lucas 17, achei aqui, versículo 20, diz assim, ó, a vinda do reino de Deus, porque Jesus, filho do homem, ele pregava a vinda o quê? Do reino de Deus. Qual é o reino de Deus? O reino espiritual, né? Presta atenção. Então diz assim, ó, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência, né? Pesquisando, já vi alguém falando, não, vamos ver, entendeu? Confundem, né? Apocalipse 1, versículo 7, quando fala ali que todo olho verá, toda língua confessará, né? Que Jesus ali está falando, né? Da parousia, da derrubada do templo de Jerusalém, né? Que todo olho judeu iria ver, né? Alguns que estavam vivos com ele ali, com Jesus, iriam ver que está, vocês anotem, Mateus 16, versículo 28, né? Que ali estava falando que quando acontecesse o juízo, que era a derrubada do templo de Jerusalém, né? Presta atenção, hein? Ali todo olho iria ver as 12 tribos, né? Está escrito em Apocalipse 1:7. Até aqueles que os transpassaram Jesus, né? Quem que transpassaram? Aquele que fizeram ele sofrer ali, né? Jogaram vinagre, botaram coroa de espinho. Todo olho verá. Quando está falando isso, está falando da parousia. Entendeu? Que todo olho ali dos judeus iria ver. E viu, entendeu? Presta atenção.
Alguns, Mateus 16, versículo 28, alguns estavam ali com ele, nem viu, presta atenção. Mateus 10, versículo 23, ali estava falando que às vezes eles ainda não tinham corrido ali na Judeia, toda a Judeia, mas iria acontecer, né? Presta atenção, hein? Estava falando para os apóstolos, para aqueles que iriam continuar, né? Aquele ministério, né? Apostólico, né? Deixado por Jesus, né? Presta atenção, então diz aqui, ó. Em Lucas 17, ele se foi interrogado e disse, nem dirão, ele aqui, presta atenção, né? Então ali estava falando que o reino de Deus não ia ser, né, com aparência visível. Por quê? Porque, presta atenção, hein? Porque Jesus, filho do homem, ele veio, fez e sacrificou uma vez só por todas. Não é verdade? Não, um único sacrifício. Ele não vai voltar de novo, não vai nascer em outra Maria, não vai ser cordeiro de novo. Ele é o Cristo ressuscitado, né? O ressurreto em nossas vidas, entendeu? Para que nós pregamos. Então, às vezes falamos de um Cristo ressuscitado, mas andamos na doutrina do Filho do Homem, né? Por regras, por tradição de homens, né? Por costumes, por palavras que era ali do tempo da lei. Às vezes, né? Qual é esse entendimento, irmão? É assim, desse jeito. Aí fala-se, vou pregar o evangelho. Aí abre-se na lei, no Deuteronômio, no livros da lei. Presta atenção, hein? Aí fala-se, vou falar sobre a passagem de Zaqueu, vamos supor, né? Muito falado, a mulher do fluxo de sangue, entendeu? Presta atenção. Temos que compreender, sim, estas passagens, mas como contexto. Porque esses textos, estas pregações, entendeu? De um período que ainda o templo de Jerusalém estava arribado. Não tinha sido derrubado, né? Ainda estava pedra, né? Sobre pedra, entendeu, menina? Presta atenção. É o tempo da lei, não é a nossa realidade. Nós nascemos aqui, ó, Lucas 17, versículo 20, né? Presta atenção, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu, não vem o reino de Deus, né, com visível aparência. Então este reino, nosso reino é Hebreus 11:1, né? É fé, é a convicção daquilo que nós não vemos, mas cremos, entende? Então, aqueles que pregam ainda a tradição, esperam ainda acontecer um fim. Eu sou um futurista, né? Eles não creem que Jesus falou está consumado. Entendeu? Aquele fim daquela realidade do Filho do Homem, ali era fim, acabou. Né? A realidade do templo, da adoração no templo, acabou. Jesus falou para a mulher samaritana, né? O tempo chegou da adoração, a mulher samaritana falou, né? Sim, eu sei que vai vir um Cristo que vai nos ensinar. Jesus respondeu, já chegou, eu estou aqui. Importa que vocês agora me adorem em espírito e verdade. Ela disse, porque falam que a gente tem que ir para Jerusalém, outros falam que a gente tem que ir para o monte. Jesus foi taxativo, né? Porque o templo iria ser derrubado. Entendeu? A adoração, né, por visão iria ser derrubado. E ele falou, importa que vocês me adorem em espírito e na verdade. Entendeu? Me preste atenção. Então vamos continuar esta reflexão rapidamente, que o tempo passa rápido. Então, aqui diz assim, o homem ignora, né, a gratuidade da graça, né, que Jesus fala só, de graça recebi e de graça dai, né, mas o que acontece? Acontece que o homem ignora isso e comercializa a palavra. Presta atenção. Mas já naquele tempo, Jesus purificava
observa, né, o templo lá de Jerusalém, né? Só vocês anotarem lá. Parece que está lá em Mateus 21, a partir do versículo 12, né? Que é a passagem que Jesus entra no templo, né? E está havendo um comércio ali. E aí ele vai, derruba tudo, chuta tudo. Porque o evangelho não é comércio. O evangelho é entendimento, é para se entender. Aleluia. Então, preste atenção, que nós lemos agora em Lucas, né, sobre o reino de Deus, que ele falou, não é com aparência, não é visível o reino de Deus nas suas vidas. Então, preste atenção, Lucas 17, 20, o que traz para nós? É a consciência criativa, né? Presta atenção, eu escrevi assim para vocês entenderem, né? Quando fala o reino de Deus, né? O reino de Deus não é com aparência visível. Nós até falamos, né? Maior aquele que está em nós. Nós não falamos isso? Pois é. O que vem a ser isso, né? O que vem a ser isso? Um reino que nós não vemos, mas cremos. Então eu escrevi assim, ó. É a consciência criativa, né? Que está dentro de nós, entendeu? Dentro de cada um. Para o quê? Para se desvendar, né? Para nós mesmos nos desvendar, porque nós fazemos parte dessa luz, que nós lemos em Atos 22, do 6 ao 9. Então, nós fazemos parte desta luz, né? E preste atenção. Então, nós temos que estar ligado para poder desvendar esta luz, né? Que nós já somos criados, né? Dessa fonte criadora do qual nós já somos criados, não é verdade? Nós não vamos ser criados, nós já somos criados, aleluia, entendeu? E criados não pelo entendimento, né, de doutrina, pelo Filho do Homem, não, mas para o Filho de Deus, que é o Jesus, o quê? Glorificado, entendeu, menino? Presta atenção. Então vamos continuar. Pelo Evangelho sinótico se divide o quê? As pregações, né? As pregações. O que é Evangelho sinótico? Vocês sabem, né? É o Evangelho de Marcos, Lucas e João, Mateus, Lucas e Marcos, né? João não. Porque eles têm várias passagens que são parecidas. Parecidas, não são iguais. Tipo assim, exemplo, numa passagem, ali está falando uma situação que tinha 2 anjos. Às vezes aquela mesma passagem que está lá no outro livro, só tinha um anjo, entendeu? Não importa. Mas então são sinóticos, porque são cópia um do outro. Entendeu? Presta atenção, que o primeiro evangelho a ser escrito, não sei se vocês sabem, foi Marcos, né? João Marcos, que João, já expliquei em outro vídeo, é o mesmo Marcos, João Marcos, né? Então, ele que é a testemunha, né, viva do Filho do Homem e do Filho de Deus, João Marcos, entendeu? O evangelista. Então, ele escreveu como Marcos o primeiro evangelho, e aí Mateus repetiu alguma coisa, mas se prendeu na genealogia dos judeus. Entendeu, menino? Presta atenção. E Lucas era um historiador. Lucas não andou com Jesus, né? Lucas era grego. Então, Lucas fez um apanhado, né? E o melhor dos melhores, né? Porque ele era médico e ele também era um historiador, um pesquisador, assim como nós, né? Estamos agora pesquisando para entender, né? Claro, Lucas pesquisou para Teófilo, para o seu líder, né? Presta atenção. Então vamos aqui entender, pelo Evangelho sinótico se dividiu o quê? As pregações, ensinos expositivos. Vamos compreender, né, com calma, entendeu? O que mais nós vemos hoje, né, é pregações expositivo. O que é expositivo, né? É aqueles que, vou explicar. Porque o que é expositivo? É assim, quando nós vamos fazer uma mensagem, uma pregação, não importa. Então pode ser temática, né? Que é em cima de algum tema. Pode ser textual, que pode ser em cima de algum texto, né? Pega-se assim, tipo, Malaquias 3:10, aí só prega em cima dele, entendeu? Presta atenção.
Então, quando nós estudamos, nós aprendemos que texto sem o conhecimento do contexto é pretexto para não chegar em lugar nenhum, para heresia. Às vezes para não entendermos bobagem e falar bobagem. Né? Presta atenção, hein? Então, o que mais se vê hoje em dia é a pregação expositiva. O que é exposição? É muito perigosa, né? Você tem que entender muito da palavra para poder ter uma exposição expositiva. Porque é assim, você vê muito, tenho certeza que você vê, né? Ah, vamos ter uma pregação. Aí primeiro eu leio alguma coisa dos evangelhos, abra aí em Romanos tanto. Aí eu leio, assim, vou falando, vou pregando aquilo que eu quero falar, aí né, dentro daquilo que eu quero falar, e depois eu vou lá no outro pacto da lei e pego assim, abre aí Gênesis, abre aí Samuel, abre aí Deuteronômio, entendeu? No mesmo tempo que eu estou pregando lá a palavra da graça, né, que é toda sorte de bênção, que já não existe mais maldição, aí da mesma hora, sobre aquilo que eu quero falar, eu vou lá no livro da lei, né? Presta atenção, tá entendendo? Então fazemos uma salada que, né, porque quem entende da palavra prossegue para o alvo, né, para aquele entendimento que o pregador, né, quer passar, mas muitos, a maioria, não compreende, né, entendeu? Então fica numa vã doutrina, né, porque se mistura, se faz aquela mistura, então, da graça com a lei. Então nós pregamos o Cristo ressuscitado, nós estamos o quê? Da lei do véu, né? Nós estamos aqui depois da cruz, não é verdade? Então nós não somos inimigos da cruz. Presta atenção, então eu anotei aqui. Então, pregações e ensinos e que não necessariamente se prendem no que o autor quis passar. Então, essas pregações expositivas, do qual eu estou falando, uma hora vai aqui, outra hora vai ali na Bíblia, eles não se prendem no que o autor quer passar. Lê uma passagem de Romanos, né? Mas não se prende no que o autor quis passar. Aí depois vai lá e Malaquias, Miqueias, entendeu? Mas não se prende, ele só lê, mas eles esboça, eles faz uma hermenêutica de acordo com aquilo que eles querem passar para os seus ouvintes, entendeu, menino? Presta atenção. Então eles não fazem a exegese certa, né? Eles fazem exegese, é uma diferença. Exegese, você extrai aquilo da forma correta. Agora, exegese, eu pego a palavra, eu tiro para fora, mas eu falo aquilo que eu quero falar. Entendeu, menina? Presta atenção. Então, pelo evangelho então, sinótico, se divide as pregações em ensinos, né, em expositivo. Não necessariamente se prendem, né, no que o autor quis passar, mas no que eles entenderam, né, e querem falar, passar, né? Lembramos dos próprios autores. Nós temos que lembrar dos próprios autores, né? Que eles são copiadores. Por isso que eu falei que às vezes a mesma passagem que está no evangelho sinótico e no outro tem algumas diferenças, né? Presta atenção, porque eles mesmos, né, se perderam, né, nas cópias, que sabem que foram copiados, né, para chegar até nós. Presta atenção. Então, próprios autores, né, copiadores que existiram, né, diferentes no seu linguajar. Cada um tem um linguajar diferente, uma cultura diferente, né, uma educação diferente, entendeu? Pega-se uma história, que a Bíblia é assim, pega-se uma história. Então várias pessoas diferentes faz cópias, não é verdade? Então vai sair alguma diferença, não é verdade? Presta atenção. Estes se recusam o quê? A ouvir e a se voltar para a regra da fé, né? Então esses que entendem que eles querem falar o que quer e não seguir a palavra, né, que vinda dos apóstolos que andou com Jesus, esses eles quebram e querem viver em regras, né? Regras, né, deles, os dogmas, os costumes, as tradições, né? Presta atenção. Mas não na regra de fé. A regra de fé é a certeza e convicção daquilo que nós não vemos.
Então eles gostam do quê? Esses que pregam, eles gostam do quê? Dos primeiros lugares, né? Na hierarquia. Eu não vou ler agora. Terreno, se vocês lerem lá, anota em Mateus 23. Ali ali Jesus está ensinando, né? Já lemos isso no outro vídeo. Está ensinando para os apóstolos, ó, vocês fazem, veem o que eles estão fazendo, entendeu? Que está lá no pacto da lei. Mas ele está falando, não imitem, mas não imitem a eles, entendeu? Então não é para imitá-los, né? Presta atenção, temos que respeitar, mas não imitar, presta atenção. Então na hierarquia terrena, mas o Nazareno disse, não imite-os, né? Porque há uma confusão teológica, né? Falam da graça, porque sabem que o último pacto foi a graça, mas não querem viver no pacto da graça, né? Pregam, né, o Filho do Homem, porque ele prega o Filho do Homem, não é verdade? O tempo todo. Falam que não se envergonham, né, do Evangelho, mas pregam o Deus de Abraão, entendeu? Então o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Nós temos que pregar o Cristo ressuscitado. Não é verdade? Eles pregam o Deus de Isaac, entendeu? Era lá na lei que eles se identificavam assim, né? Pela fé. Eu creio sim no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas nós não. Nós cremos, né? Hebreus 11:1. A nossa regra de fé é o Cristo ressuscitado, né? Preste atenção, nós estamos no pacto da graça, nós estamos além do véu, aleluia. Entendeu? Então eles falam, né, que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E não o evangelho de Paulo, que é o Hebreus 11, né, de 1 a 6. Né? Vocês já anotem aí, lá no versículo 6, me parece que fala assim, no versículo 6 diz que é impossível agradar, sem fé é impossível agradar a Deus, né? Porque a nossa regra, né, a nossa pregação é de fé, né? É essa fé que nós temos que compartilhar, passar. Fé é a certeza daquilo que nós não estamos vendo no mundo espiritual, entendeu, menino? Presta atenção, do ressuscitado, entendeu? Então são muitos que, né, hoje na nossa realidade, são muitos que te direcionam dizendo verdades, no plural, né? Há muitas verdades, mas lembre-se de João 15, hein? Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, né? Sinal que ele ali estava, já pregando para nós que há muitas videiras que não é verdadeira, então temos que estar ligados, né? São muitos que te direcionam dizendo verdades em que você deve acreditar, né, o que você deve fazer, lançar. Hoje em dia nós vemos muitas pregações de autoajuda, né? A autoajuda muitas das vezes, né, não ajuda, porque foge daquilo que eles falaram, né? Abre-se um texto, fala do texto, mas não se faz, se entendem ou não fazem os outros compreender o texto que foi lido, né? Aí esbolsa, tá entendendo o mistério? Aí esbolsa a autoajuda. Como é que você deve viver, como é que você deve criar teus filhos, como deve ser... Então, a palavra, o evangelho é a boa notícia, o quê? Do Deus ressuscitado. Então, uma coisa é você dar uma palestra para falar de comportamentos humanos, né? E outra coisa é você pregar o evangelho, entendeu? Mas se misturam tudo, entendeu? Então eles lançam o quê? Crendices, né? Lançam crendices, eu pelo menos vejo, não sei se vocês vê, mas crendice é falar que só vai acontecer se você beber esse copo d'água, assim. Só se você andar ali no solzinho. Só se você for ali. Se você fizer 7 dias, não sei o quê. Se você fizer 21 dias como Daniel. Entendeu? São crendices. Entendeu? Então, fé é uma coisa, crendice é outra. Entendeu? Então, acaba se misturando nas mentes, né? Então, preste atenção. Então, eles pregam sacrifícios, né? Sabendo que os sacrifícios ficou lá na lei, né? Jesus foi o único, último sacrifício, não é verdade? Presta atenção, em resgate de muitos, né? Presta atenção.
pregam dogmas, regras, né, de bênçãos e maldição, é o que eu falei, né? Vai pregar o evangelho, a boa notícia e vai abrir Deuteronômio, entendeu? 28, vai falar de bênçãos e maldição. A bênçãos e maldição foi ali lá num tempo, ó, muito antes de Jesus, não é verdade? Presta atenção, para um povo rebelde, um povo ali que era o quê? Não era gentil, era um povo aliançado, né? Aleluia. Era circunciso. Então já estamos caminhando para o fim. Vocês vão anotando, né? Então a ressurreição de Cristo era o quê? A pedra angular da fé cristã, né? A ressurreição. Mas de lá para cá mudou-se muita coisa, entrou muita filosofia, muitas regras, que você tem que fazer isso, que fazer aquilo, não sei o quê, entendeu? Presta atenção. Ignoram Efésios 2:8, né? Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Olha a fé aí, entendeu? Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, entendeu? Presta atenção. A ressurreição de Cristo era a pedra angular da fé cristã. Era. Atos 20, você anota aí, para vocês ler Atos 20, do 9 ao 12, eu não vou ler. Então, a nossa realidade não é de Abraão, e sim que da fé. Entende? Presta atenção. Não é a nossa realidade, né? Embora Abraão é o pai da fé, não é verdade? Que nós vamos ver em Gálatas 3. Mas acontece que a nossa realidade, a nossa fé é em Cristo, né? Que nós não somos de antes da cruz, nós somos de depois da cruz, né? Nós não andamos com o Filho do Homem. Nós cremos no Filho de Deus. Esta é a diferença. Ensina a fé que Abraão participou. Abraão participou, né? Que ele foi o pai da fé daquele povo, dos judeus. Eu vou ler um pouquinho, Gálatas 3, para a gente ter um entendimento. Deixa eu ler aqui rapidão. Deixa eu ver se eu acho aqui. Gálatas 3. Vou ler do 15. Deixa eu ver do 15. Deixa eu ver aqui. Vou ler rapidão um pouquinho aqui. Diz assim, ó. Irmãos, Paulo falando para eles, né? Para eles compreenderem, entendeu? Que a graça é uma coisa, a lei é outra. Então ele diz assim, ó. Irmãos, falo em termos humanos, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Presta atenção. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu quê? Descendente. É preciso que se entenda. Anotem depois para vocês verem aí na Bíblia de vocês. Ele está falando aqui que presta atenção, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Então, ó, 16. Ora, as promessas, lembra? As promessas que foi dada a Abraão lá, né? Que ele seria o, né? Olha para as estrelas do céu e tudo, né? Aquelas promessas que vocês sabem, né? Que ele seria o pai de uma grande nação. Então ele diz assim, ó. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu quê? O seu descendente. Aí aqui mesmo está escrito, não precisa nem eu interpretar para vocês, está falando assim, ó, descendente está no singular, que seria Cristo. A promessa é Cristo, que foi dada a Abraão, entendeu? Então a promessa que é de fé, aí está escrito assim, ó, descendente, não diz, e ao seu descendentes como falando de muitos, porém como falando de um só, tá entendendo? Você lê direitinho, ó. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Aí diz assim, ó, não diz e aos seus descendentes, entendeu? Como falando de muitos, porém
como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. Tá entendendo o mistério? E o seu descendente, que é Cristo, entendeu? Entendeu? Então, nós temos que ler e compreender, extrair o que está escrito, entendeu? Ter compreensão. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada. E qual é a aliança que foi para nós? A graça. Não pode ser revogada, gente. Entendeu? Não pode. Então nós não podemos anular a graça, entendeu? Quando você prega a lei, você está anulando a graça. Gálatas 2, versículo 21. Depois você anota também para ler. Nós não anulamos a graça. Porque a graça que é o poder de Deus em nossas vidas. Diz aqui, ó. E ao seu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei, que veio o quê? 430 anos depois. Aqui você tem um entendimento. Tá entendendo? Tá falando que Cristo, a graça, essa nossa realidade, veio 430 anos depois. O que é isso? De Malaquias até a vinda de Jesus de Nazaré, entendeu? Que foi o cordeiro, né? Que o sacrifício vivo. Teve uma distância de 430 anos. Então como é que tu pode chegar a falar que vai pregar o evangelho? Quem mandou pregar o evangelho? Foi Malaquias ou Jesus? Aí você fala, vou pregar o evangelho. Abre lá no livro de Malaquias. Malaquias foi uma realidade para Israel, para eles se consertarem, para receber o quê? A promessa que é Cristo. Entendeu? Para eles se consertarem. Aqueles circuncisos. Entendeu, menino? Então, a ponto de... Presta atenção. 17. Digo isto, né? Uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos a ponto de anular a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus, né, a concedeu gratuitamente a Abraão. Entendeu? Gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Né? Ela foi acrescentada por causa dos transgressores, está escrito, né? Porque se eles estavam no pacto da lei, então quem transgredia a lei era o pecador. Por isso que Romanos 8 fala que nenhuma condenação há mais, né? Quem está em Cristo. Porque nós estamos em graça, não estamos na lei. Entendeu, menino? Presta atenção. Entendeu? Então, logo para que é a lei? Ela foi acrescentada por causa dos transgressores, né? Até que viesse o quê? O descendente. Está escrito, gente. Até só foi a transgressão, né? Ela foi acrescentar aquele modo, né, da lei ali foi acrescentado até vir o descendente singular, Cristo. Entendeu? Se ele veio, entendeu? É outra realidade, ou não veio? João 3,16 já aconteceu? Ou vocês vão continuar sendo futuristas, ou ainda vai acontecer? Entendeu, menino? Presta atenção, hein? Então, aqui, ó. Já indo para o final, vocês anotam aí. Seria, então, a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria o quê? De fato,
procedente o quê? A lei. Mas não foi a lei que prometeu vida e vida e abundância, vida eterna. Entendeu? Não foi. Entendeu? Foi o descendente. Aleluia. Então, preste atenção, caminhando para o fim. Vocês anotem aí, né? Então, nós entendemos que da lei para a graça houve-se um silêncio. Porque depois daquela correção ali que vocês leem todo o livro de Malaquias, né? Houve-se um silêncio, né? Deus não falou mais com a terra. Eles tinham que se consertar. Entendeu? Para compreender as boas novas que viria, que era o Messias esperado. Promessa. Entendeu? Entendeu? Preste atenção, hein? Vocês lêem lá Romanos 3, versículo 21. Eu vou ler um pouquinho, rapidão. Romanos, se você acha aqui rápido. Romanos 3. Resfriada, mas vamos que vamos. 3, 21. Diz assim, ó. Mas agora sem lei, entendeu? A justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante o que? A fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram, entendeu? Carecem o quê? Da glória de Deus. Então, todos quem pecaram? Eles que viviam, entendeu? Transgredindo a lei. Os judeus, o povo circunciso, eles que viviam lá no pacto da lei. Nós não estávamos lá, menino. Presta atenção. Já nascemos em graça. Entendeu? Então, presta atenção. Quem foi justificado é quem estava na lei. Entendeu, menino? É fácil de entender, hein? Vamos caminhando para o fim. O cristianismo, né? Foi a maior religião que é mundial. Né? No próximo aula, durante a semana, eu vou ler para vocês que eu tenho uma Bíblia completa, né? Que ela traz a maioria, todas as religiões. Eu vou ler, né? Eu vou ler para vocês a quantidade de religião, né? Vou estar falando também sobre lá o início da igreja, que não tinha isso de se ler, né? De gente ter a palavra. Hoje temos que aproveitar, né? Mas antes era só o quê? A reza, né? Do credo, né? Tinha os credos. O principal deles é o credo de Nicéia. Depois, durante a semana, vamos falar sobre isso. Jesus sempre pregava o fim, o quê? Da sua origem carnal e começo do Cristo ressuscitado. Vocês vão lá, anotem. Mateus 17, do 22 ao 23. Porque Jesus pregava o quê? Em parábola, né? Ele pregava em parábola. E eles até ele perguntavam, por que você prega em parábola? Claro, eles não entendiam nada, entendeu? Eles só conheciam as coisas da lei. E até nos dias de hoje, parece que eles não compreendem. Tem que se falar, né? Tem que se explicar devagarzinho, porque eles sabem que a graça é um reino espiritual, mas eles não aceitam, né? Eles pregam o Jesus, filho do homem. Por isso que eles ainda esperam, né? Para eles são futuristas, né? Eles estão esperando ainda acontecer o que Jesus disse que está consumado. Que lá em Gálatas 10 fala, né? Que foi de uma vez por todas, né? Já aconteceu, gente. Presta atenção, né? Porque Jesus pregava em parábola, né? Vocês vão lá, anotem aí, Lucas 8, versículo 9 e 10, vocês leem, tá? Então aqui, já lemos que 2 Coríntios 5,16 fala que nós não devemos mais ver ninguém segundo a carne. Por quê? Porque na cruz o véu da origem carnal se rasgou, né? O homem que não aceita, verdade? Então não nos baseamos, né, mas pela aparência. Nós não se baseamos pela aparência. Se chegar uma gravata para pregar, né, a gente não se baseia pela aparência. Porque de repente, né, aquela gravata quer te desvirtuar, entendeu? Quer te impressionar e quer passar aquilo que, entendeu? Então nós somos daqueles que entramos como é que falam?
na frequência do ressuscitado pelo aquilo que nós ouvimos. Efésios 1:13 diz, né? Anotem aí, né? O que está escrito, meu Deus, lá, né? É nele que agora vós estáis, depois de ouvir a palavra, e a palavra da vossa salvação, tendo nele crido, fosse selado pelo Espírito da promessa. Entendeu, menino? Presta atenção. Então, não nos baseamos mais pela aparência, nós não somos desses, né? Jesus, né? Depois da cruz, não tem aparência visível, né? Ele já é glorificado. Então, como que ele vai dizer? Ele é glorificado já, ele vai, estão esperando o Filho do Homem. Então, ele vai voltar a ser Filho do Homem? Tem sentido, né? Não faz sentido. Então já lemos lá, se quiser ter esse entendimento, anotem. Atos 22, versículos 6 a 9, né? Jesus, ele já é glorificado, ele já é luz, né? E antes de finalizar, que nós vamos finalizar, lendo 1 Pedro 3, eu vou até abrir aqui, para a gente finalizar em 1 Pedro. Mas, assim, compreender, né? Que o nosso Deus é um Deus já glorificado, não vai voltar. Eu quero ler, me lembrei aqui, só para entender que não temos que esperar o quê? O Filho do Homem, não é verdade? Porque o nosso Deus é glorificado. Antes de eu ler o final, eu vou ler aqui um pouquinho. Mateus 16, versículo 28. Deixa eu ver se eu acho aqui. 16, 28. Não, aqui estou em Lucas. É Mateus. Mateus 16. Vocês anotem aí. Versículos 27 e 28. Eu só vou ler o 28, que é para vocês terem essa compreensão, né? Que é aqueles que falam que está na graça, mas prega, entendeu? Jesus de Nazaré, por isso que eles esperam, né? Ainda, né? Eles são futuristas. Presta atenção. Que Jesus estava tendo uma conversa ali com os seus apóstolos, com os seus discípulos, né? O pedido por um sinal. Ali vocês lêem todo, mas quando chega aqui no versículo, deixa eu ler, Jesus, no finalzinho aqui, 28, vocês lêem todo. Aí Jesus está explicando para eles, ó. Vou ler do 27, vou ler do 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após de mim, negue-se a si mesmo, né? Tome a sua cruz, siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. Que Jesus aqui estava falando sobre a destruição do templo, né? do templo de Jerusalém. Entendeu? Presta atenção. Quando chegasse aquela confusão de derrubada do templo, ele estava falando, ó, vocês quiserem, entendeu? Que ele mandou muitos fugir, né? Vocês vão, né? Presta atenção. Mateus 24, 15, anota também, vão lá, vão entender. Jesus mandando eles fugir, né? Presta atenção. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma, porque o filho do... Agora presta atenção que nós vamos ler. Aí ele falando para eles, porque o filho do homem, vai entender o mistério, há de vir na glória de seu pai, tá vendo? Ele não vai vir não é o filho do homem aparente, é aquele que Saulo encontrou com ele, é a luz, entendeu? E ele veio, entendeu? Ele veio. Presta atenção. Então está explicando para eles, ó, com os seus anjos, né? Os mensageiros invisíveis, anjos significa o quê? Mensageiros. Nós que proclamamos a palavra, somos mensageiros, né? Somos anjos, né? Lembra que lá em Apocalipse, quando está ali falando, o anjo da igreja, está falando, o mensageiro da igreja. Presta atenção. E então retribuirá, quando ele vir, então retribuirá a cada um
conforme as suas obras, porque aquele era o Filho do Homem, ele ainda não tinha sido glorificado, ele estava falando que ele iria voltar glorificado. Presta atenção no 28. Aí ele estava falando com eles ali. Em verdade lhes digo que dos que aqui está comigo, que se encontra aqui, existem alguns que não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Oh, meu Deus do céu! Ele está falando, alguns de vocês que estão aqui vão ver. E não foi o que aconteceu, que depois da cruz ele andou e se mostrou por mais de 500 pessoas, falou com Pedro, falou com as mulheres lá que foi no túmulo, ele andou, falou com aqueles dois do caminho de Emaú. Entendeu, menino? Presta atenção. Muitos que estavam ali com o Filho do Homem, carne, entendeu? Ele falou, muitos vão ver. E viram, hein? Presta atenção, hein? Presta atenção. Agora, finalizando, né? Vamos aqui finalizar em 1 Pedro 3, do versículo 13. Do versículo 13, vamos ver aqui. Vai entendendo, anotem aí, menina. Ora, quem há de maltratá-los, né? Pedro falando para aqueles que ele estava evangelizando. Aqueles que estavam compreendendo que mudou o pacto, né? Que estava esperando o templo de Jerusalém ser derrubado, né? Cumprir a profecia de Jesus, Mateus 24. Então ele disse assim, ó, ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados, né? Porque eles eram ameaçados, né? A gente não pode falar a verdade, entendeu? Preste atenção. Pelo contrário, santifique-se a Cristo como Senhor no seu coração. Ele falando, né? Porque eles conheciam Jesus de Nazaré. Aí ele tá falando para eles, ó. Pelo contrário, santifique-se, né, a Cristo como seu Senhor, no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão, né, a razão da sua fé. Espero que dê, preste atenção. Aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Qual é a esperança que vocês têm, né? Não vê, né? Deus, mas façam isso com mansidão. Nós não somos donos da verdade. Nós apenas falamos a verdade que nos é iluminados, né? Então temos que ter mansidão, que é muitos, né? Deus daquele tempo até os dias de hoje, há muitos, por muitas, né, videiras por aí, muitas teologias, muitos sofismas, muitas filosofias, tem dificuldade de alcançar, né? De alcançar o objetivo de Jesus Cristo, do ressuscitado, né? Do Jesus de Paulo, né? Presta atenção. Então temos que ter mansidão, né? Presta atenção, mas façam isso com mansidão e temor, né? Temos que ter temor, não é verdade? Não vaidade, né? Não vaidade, soberba, né? Temos que ter temor com boa consciência, né? Com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês, né, fiquem envergonhados, né? Porque se a gente fala a verdade, não precisa se envergonhar, né? Porque nós estamos o quê? Pautados na palavra, não é verdade? Então preste atenção, falam mal de vocês, não fiquem envergonhados, esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo, né? Porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal, pois também Cristo padeceu uma única. Não, entendeu? Vai vir de novo, entendeu? Presta atenção. Uma única vez pelos pecados, entendeu? Foi a única vez pelos pecados. Quem que era pecado? Transgressão da lei. Então nós não estamos mais no pacto da lei. Acabou.
Entendeu? Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto sim, na carne, entendeu? Mas vivificado no Espírito. Aleluia! Então vamos ficar por aqui. Vocês podem ler todos, né? Do 13 até o final, entendeu? Mas nós vamos nos ficar por aqui nesse entendimento, né? Vamos estudar, vamos compreender, vamos avançar, né? Não vamos ficar no meio do caminho, não vamos ficar como está lá o que foi falado, né? Para João, lá no livro de Apocalipse, naquelas cartas, né? Para poder ter aquele concerto na igreja da Ásia. Então foi falado, não fiquem em cima do muro, né? Não sejam morno, ou a gente é quente, ou a gente é frio, ou a gente larga de mão, ou a gente é quente, começa a buscar realmente a verdade de Deus, né? Não podemos mudar a verdade de Deus em mentira. Temos que conhecer a verdade para poder andar nelas, né? Proclamar, entendeu? E são que a luz de Deus, né, esteja com todos nós, trazendo em todas as áreas de nossas vidas, né? Entendimento. Lembre-se lá, lembre-se do que eu li para vocês, que esse reino de Deus, né? Terminando, o que é o reino de Deus em nossas vidas? É a consciência criativa, né, que está dentro de nós, de cada um, para se desvendar, né, para ser desvendado por nós, né, desvendar que já somos, né, criados, né, não vamos nos criar, já somos, e criados o quê? No Deus o quê? No Jesus o quê? Glorificado, né, somos no Deus glorificado, não aquele que de Jesus de Nazaré, que veio proclamar aquele reino que estava próximo, do qual nós estamos ali, entendeu? Beijo no coração, até o próximo vídeo. Compartilhe nossos vídeos, por favor, entendeu? Compartilhe, comentem, se inscrevam em nosso canal Oráculo do Céu, a graça revelada. Beijo no coração, até o próximo vídeo. Se inscreva, deixe seu like.